Namastê. Namastê. Chegamos na cura, no mini curso de atendimento de cura energética dos psiquismos, aquele que é o mais polêmico, que as pessoas mais procuram, né? Porque nós identificamos os nossos desequilíbrios psíquicos e percebemos, né, mesmo sem ter uma compreensão profunda do que significam os psiquismos, que existe uma necessidade real da gente transformar isso e curar isso. E sabemos que esse não é um caminho simples, né? Que inclusive a medicina e a ciência não conseguem atingir o lugar exato da cura psíquica, né? Que é uma área que a gente desenvolveu muito pouco. Por quê? Porque é uma área que é completamente vibracional. Então, ela é composta por todas as nossas tendências de experiências e todos os resultados do significado que a gente deu para essas experiências. Então, se a gente já vem repetindo há muitas vidas, né, realidades, determinadas ações, a gente cria um forte impacto psíquico relacionado a essas ações. E nós criamos tendências relacionadas a esses psiquismos. Então, é muito importante a gente entender que os nossos psiquismos, eles vão informar quem somos, porque é como se fosse o nosso RG vibracional, como se fosse a nossa identidade vibracional. Nós somos os nossos psiquismos, porque o psiquismo é a soma de todas as vibrações e experiências que a gente projeta no mundo. Então, através dos nossos psiquismos é que nós materializamos, é que nós realizamos o colapso, né? Que é esse processo de correlação quântica. E a correlação quântica, ela vai poder ser construtiva ou destrutiva, dependendo do que a gente odeia, do que a gente ama, do que a gente inveja, do que a gente tem medo. Tudo isso informa energeticamente aquilo que a gente vai materializar na nossa vida, né? Então, se a gente tem deficiências, se a gente tem inércia, se a gente tem ignorância, se a gente tem dogma, se a gente tem preconceito, se a gente tem complexos, né, que são condicionamentos, crenças, a gente cria uma informação que está relacionada ao psiquismo de medo, ao psiquismo de ansiedade, ao psiquismo de ignorância, de preconceitos, de complexos, e a partir disso a gente atrai todas as situações que a gente está materializando na nossa vida, porque a gente diz que é isso, a gente diz é isso. E como a gente tem o livre-arbítrio e a soberania de escolha, nós estamos escolhendo através do que vibramos, não do que achamos que a gente quer, mas sim o que a gente escolhe vibrar. E justamente esse é isso que você fala constantemente, ele tem um porquê de existir, né? Que para um é um jeito, para outro é outro, para o outro ele sente de um jeito, então o é isso, do outro é outra coisa. Então, por quê? Da onde vem isso, né? Porque Deus quis? Não, justamente por conta desse aglomerado de informações. Então, é uma chave incrível para você conseguir começar a compreender muitas das realidades que você está materializando. Então, assim, tá totalmente, a gente não vai falar de materialização, mas ele está totalmente conectado. E só para a gente abrir a mente, porque assim, às vezes a gente fala de materialização, a gente só pensa naquilo que é o nosso, que a gente quer, né, o gênio da lâmpada, eu quero carro, e geralmente a gente só associa com coisas físicas, materiais, a casa, materializar o carro, mas não, isso está relacionado com a materialização, ou seja, com a concretização de todas as suas experiências. Então tudo que está acontecendo a hora que você sai de casa para ir comprar pão, e tudo que acontece nesse percurso entre você sair do portão e ir até a padaria, as pessoas que você encontra na rua, o que determina como você está interagindo com essas pessoas, como é que você vai lidar com o caixa da padaria, enfim.
Já deu para entender. Ele está conectado com isso. Então, a forma como a sua vida desenrola como a sua vida se materializa, ela está baseada exatamente nesse seu RG, nessa sua identidade psíquica. Então, é a forma que você vibra, é a forma como que você vai jogar o outro para interagir com você, porque ele também, de forma perfeita, como tudo na natureza ela funciona através de energias e vibração. Se você tiver uma vibração, é impossível você, só porque você quer, naquele momento, por uma escolha mental, você vai mudar, porque a sua vibração ela já é uma. Aquilo é algo que te acompanha constantemente, é tudo que está gravado, né? É isso, é isso que eu acho. Então você já chega com aquilo dentro de você. Não precisa nem ter uma discussão, uma conversa, você já está assim, ó. Eu acredito nisso, eu penso aquilo, essa é a forma que eu sinto. Então, a hora que você encontra com outra pessoa, você joga aquela outra pessoa para interagir com você naquele psiquismo exatamente compatível ao seu, né? Então, se você é submisso, você automaticamente vai atrair alguém que precisa te submeter a alguma situação. Em todos esses quebra-cabeças de relações psíquicas, a gente vai entendendo aonde a gente se encaixa e aonde a gente está vibrando. Essas deficiências, elas vão compor esse amplo espectro do psiquismo negativo humano, né? Então, a sua condição de sujeito colapsador, ela vai ser negativamente afetada. Então, o que isso acontece? Vai fragilizar o seu poder de colapsar, que é materializar as coisas que você está querendo realmente materializar na sua vida. Então, você quer uma coisa, mas você vibra outra, você escolhe outra dentro da sua vibração. Então, se você entende que é muito importante sobreviver às dificuldades de se relacionar e que para isso você precisa ser um algoz, alguém que ataca, alguém que agride, não é o que você quer fazer, mas é o que você acredita que você precisa fazer para sobreviver. E é o que você escolhe fazer para sobreviver. Você quer viver em paz, mas você escolhe ser agressivo e violento para não ser dominado e para não sofrer. Existe todo um padrão de crença estabelecido nesse processo de sobrevivência que você estabeleceu. E isso vai se refletir nesse psiquismo. E o que você vai atrair? Pessoas que vão estar na vibração da vítima, aquelas que vão precisar da experiência de se submeter ao algoz. Então, são pessoas que não querem estar nesse lugar, mas elas acreditam que elas precisam ser extremamente pacíficas e não gerar nada que possa fazer o outro ficar violento, porque isso é muito perigoso. Então, na estrutura dela, para a sobrevivência dela, ela escolhe vibrar no psiquismo de vítima, porque ela acredita que as ações delas precisam ser aquilo que no final vai resultar em alguém que aguenta receber porrada, que atrai pessoas irritadas, que atrai pessoas que acabam ofendendo, magoando, porque ela tem um forte impacto psíquico de que ela não pode instigar a raiva, que ela não tem condições de conseguir sobreviver a conflitos. Então, vocês vão se atrair para uma experiência para que vocês possam, através dessa experiência, entender que não é isso. Você vai ficar saturado de ser vítima, o outro vai ficar saturado de ser algoz. Em algum momento vocês vão inverter os papéis, né? E quando inverter o papel, vão entender a complexidade que existe nessa condição psíquica que eu criei para mim e que é através dela que eu estou materializando tudo na minha vida. E a gente cria várias condições, mas a gente tem a principal, a gente tem aquele psiquismo principal que norteia toda a nossa vida. Então, a cura energética dos psiquismos é, assim, fundamental para que a gente possa se alinhar e sair desse lugar que, na verdade, é justamente aquele que a gente não quer estar, mas que a gente entra
por acreditar que ali é um lugar mais seguro e é um lugar de sobrevivência. Até porque o mais interessante, e a gente não vai fazer isso, a ideia não é mudar a nossa personalidade, porque isso não tem a ver com a nossa personalidade, isso tem a ver com uma informação que te coloca nesses impulsos automáticos, né, de vou para esse lado, escolho isso, é isso, eu preciso me defender. Tem aquele que vai bater e tem aquele que vai deitar no chão e botar a barriga para cima e falar, ai, por favor. Né? Então é sair disso. Só que isso, em algum momento, como a Anu explicou, ele se inverte. E aquele que virou a barriga, uma hora pode ser aquele que bate. E aquele que ficou culpado porque bateu, pode ser que passe a virar o submisso. Então, o ponto é da gente entender e chegar na neutralidade, né? Zerar esse psiquismo que me coloca ou em um lugar ou em outro. Para que a gente possa entender, limpar, né? Essas informações que me fizeram criar, né, todos esses códigos que refletem como um psiquismo, como uma entidade psíquica que materializa. Que é óbvio que eu, de repente, já vou ter uma facilidade, de repente, ser uma pessoa mais pacífica. Sim, eu não vou mudar isso, né? Eu não vou passar a ser uma pessoa do nada diferente. E tem pessoas que têm uma predisposição a ser mais enérgicas e ativas, isso vai continuar, só que você vai conseguir, através desse trabalho da cura energética, não cair exatamente no desequilíbrio, né? E nessa polaridade do psiquismo que não te permite ser feliz no final. Então a ideia é você continuar com as suas características, que também a gente fala isso sempre, né? Tem as suas funções, mas que você também não precise mais repetir os padrões e não precise mais atrair pessoas que reproduzam este padrão com você, porque agora você está neutro. E na neutralidade você só vai atrair experiências também na neutralidade, não nas polaridades.